Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. Em 1842, Joseph Smith, o primeiro profeta e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, escreveu 13 crenças fundamentais da nossa religião. Essa lista ficou conhecida como as regras de fé. A crença número 8 diz o seguinte: cremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos ser o livro de Mórmon, a palavra de Deus. Se você não é membro da igreja, provavelmente deve estar pensando algo como essa história de traduzida corretamente. Eu nunca ouvi falar disso. Calma que eu vou te explicar tudinho. No vídeo de hoje, a gente quer falar sobre duas coisas. Primeiro, se a Bíblia é perfeita e se podem existir escrituras fora da Bíblia Sagrada. Antes de começar de verdade, queria só deixar bem claro que a gente ama a Bíblia. Sabemos que ela contém a palavra de Deus e que ela é verdadeira. E uma outra coisa bem importante, se você já ouviu alguma vez que os santos dos últimos dias, ou os mórmons, não acreditam na Bíblia Sagrada, saiba que essa afirmação não é correta. A gente acredita na Bíblia sim. A Bíblia é o livro que mais foi traduzido na história de todos os livros. Então, por ter sido traduzida tantas vezes por pessoas diferentes e por pessoas que são comuns e mortais, é possível que alguma coisa possa ter sido esquecida ou interpretada de um jeito diferente do registro original. Tem um exemplo bem simples disso. Quando Saulo está na estrada para Damasco com várias outras pessoas, uma luz aparece e ele é visitado pelo Cristo ressuscitado, certo? Em Atos 9:7 diz assim: e os homens que iam com ele pararam atônitos ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Mas quando Paulo conta essa história de novo em Atos 22:9, ele diz: e os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Em um versículo o pessoal ouviu a voz, mas no outro não. É mais ou menos esse tipo de coisa que pode acontecer no texto bíblico. A gente sabe que o Novo Testamento só foi compilado depois de 200 anos ou mais do último livro da Bíblia ter sido escrito. Cada autor estava escrevendo o seu registro e não imaginava que tudo seria compilado e se tornaria um dos principais livros religiosos da história da humanidade. Uma outra coisa que acreditamos é que muitas verdades simples e preciosas, super importantes, foram perdidas da Bíblia ao longo dos séculos. Alguns exemplos são a verdadeira natureza de Deus, ênfase nos princípios e ordenanças do Evangelho, especialmente nos tempos do Antigo Testamento. A gente acredita que a Bíblia é uma fonte inspirada da verdade, mas infelizmente não podemos dizer que ela é perfeita e que ela representa tudo que Deus tinha pra gente. Um dos aspectos mais importantes da Bíblia é que ela é uma evidência de que Deus sempre chamou profetas para entregar a sua palavra aos seus filhos, onde quer que eles estejam. A Bíblia é o registro desses ensinamentos proféticos da África, Ásia e Europa. Acreditamos que Deus também chamou profeta nas Américas. E esse registro é chamado de o livro de Mórmon. Mórmon é simplesmente o nome de um profeta, como Moisés ou Pedro. Ele foi o responsável por reunir todos os registros feitos aqui na América. Por isso, o livro leva o seu nome. Mas uma frase muito importante na capa é o Outro Testamento de Jesus Cristo, para deixar claro que esse livro presta testemunho e ensina sobre o Salvador. Algumas pessoas podem ter um pouco de receio sobre o livro de Mórmon, porque a Bíblia diz em Apocalipse: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Uma das interpretações para essa escritura é que nada pode existir além da Bíblia. Mas a gente tem que lembrar que a Bíblia é um compilado de vários textos ou livros e que quando esse versículo foi escrito, o Novo Testamento ainda não existia. Apocalipse era uma obra independente na época em que foi escrito e esse versículo só se aplica ao livro de Apocalipse. Então entendemos que podem existir outros registros sagrados. A gente acredita tanto na Bíblia quanto no livro de Mórmon. Sabemos que as duas escrituras são inspiradas por Deus e que elas trabalham de mãos dadas para ensinar sobre a fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Se você ainda não está familiarizado com o livro de Mórmon, por que não ler algumas de suas páginas? Vamos deixar um link na descrição que você pode acessar o livro gratuitamente. Ao conhecer um pouco sobre esse registro igualmente sagrado, você pode encontrar orientação para a sua vida e ajuda da mesma maneira que você encontra ao ler a Bíblia. E aí, ficou com alguma pergunta? Comenta aqui embaixo a sua dúvida que a gente vai te ajudar. Vamos deixar o link que vai te levar para um artigo em nosso site que tem mais detalhes do que falamos aqui nesse vídeo. Foi muito bom estar com vocês hoje. Até mais, pessoal.